seria o fim deste modelo de igreja. A estrutura substitui a essência do evangelho. Você faz parte do sistema. Que igreja você serve, a dos apóstolos ou do sistema? Pastor e doutor em apologética, vai te fazer refletir neste vídeo agora mesmo. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu tenho falado bastante, tocado na mesma tecla sobre o sistema religioso. Os estudos de hoje apontam que existe entre 45 e 50 mil denominações cristãs no mundo. Inclui igreja histórica, pentecostais, independentes, movimentos locais, ministérios separados. É a pesquisa. Algumas pesquisas antigas falavam acerca de 33 mil, mas os números cresceram e crescem, né? O próprio sistema religioso acabou criando placas, divisões, doutrinas humanas, disputas de interpretações hermenêuticas, né? Exegese, separações por costume, estrutura institucionais. Então, muitos pregadores criticam isso, como João 17, para que todos sejam um. Texto bem conhecido nosso, né? 1 Coríntios 1:10, cada um diz, eu sou de Paulo, sou disso, sou daquilo. De Apolo, né? E Efésios diz um só Senhor, uma só fé e um só batismo. A crítica principal é que Jesus não veio criar milhares de placas religiosas, ou seja, nenhuma, né? Mas formar discípulos para uma vida espiritual verdadeira, que acredite no reino dele. Ao mesmo tempo, historicamente, as divisões surgiram por diferenças doutrinárias, questões políticas, culturais, culturas diferentes, reformas religiosas, interpretação bíblicas distintas. Eu hoje escutei pela internet 3 cultos. De uma igreja falando exatamente do comportamento humano. Eu não vou lembrar o texto aqui, mas é tema de célula da semana, ou seja, ser diferente, mais ou menos assim. É acabar com as divisões, com as diferenças. E é a própria igreja que faz isso, né? Ela mesma está falando de um tema que é para ser falado, mas ela não faz isso. Até eu comentei embaixo. Eu não me lembro o nome do tema que eles usaram, mas você chega na igreja e você é uma pessoa indiferente, você tem que ser um cristão que não pratica essas indiferenças, mas a própria igreja pratica. Há pouco tempo eu estive nessa igreja, o pastor nem me cumprimentou. Eles praticam a indiferença, só que eles estavam dizendo isso. Outro era uma igreja que falava sobre correr e não perder, sempre lutar, sempre correr, e botou um aparelho de academia no culto, e essa pessoa ficava correndo o tempo todo, e o pastor pregando. A outra numa igreja de São Paulo, que eu fiz parte muitos anos, e o louvor daqueles que nem em funeral se toca. E eu até comentei, como é que pode crescer uma igreja dessa, né? Não vai crescer. Então, pensa comigo. Eu vi também um debate acho que é Toshio o nome dele. Não concordei, porque ele virou ateu. Ele era de uma igreja, mas contou uma história muito errada no começo da sua conversão, que a esposa dele, daí ele encontrou com ela, mas discipulado ele nunca foi. Aí ele foi debater com uma pessoa inteligente lá, e eu acho que ele se deu mal. Eu não deixei de ser cristão, eu não deixei de acreditar em Jesus. Eu busquei a verdade, e a verdade me libertou. É isso que Jesus diz em João 8:32. As pessoas nos confundem. Quando nós falamos que somos desigrejados ou desprediados,
que é o meu caso, que eu não vou a igreja nenhuma, não porque eu não me sinto bem, porque não me faz sentido. Então, recentemente eu estava falando com a pessoa que eu tenho mandado vídeo para muitas pessoas e muitas pessoas estão conscientizando. A verdade é que eu recebo muita gente conscientizando, dizendo é isso mesmo, continue. Aí uma das pessoas muito conhecida falou, não mande para fulano de tal, porque ela nem firme na igreja não está, exemplo. E se ela receber um vídeo desse, ela não vai mais para a igreja. Mas seria bom se não fosse mesmo. Se a moça ela encontrasse com Jesus, fosse discipulada, um estudo bíblico na casa. Claro que eu não vou mandar o vídeo para ela, porque daí ela, se ela nem entrou, nem vai entrar. Mas seria bom entrar para depois sair. Eu fiquei 15 anos lá dentro, perdendo tempo. Meu casamento acabou, tive filhos que eu quase que perdi, ainda graças a Deus que não. Outros estão firmes com Jesus, outros estão decidindo deixar esse movimento religioso, essa religiosidade, que ele percebeu que muitos não estão nem aí com nada. E é verdade, né? Então, Jesus não nos chamou para sermos presos. Essas doutrinas que estão sendo faladas por Paulo, principalmente Paulo, João e outros tantos, não tem nada a ver. A doutrina é do reino. Leia Mateus, Marcos, João e Lucas e veja o que Jesus falou do reino de Deus. Jesus criticou a religiosidade? Sim ou não? Sim. Aquela mulher samaritana lá, se dependesse dos apóstolos, ela encontraria com Jesus? Não. Jesus falou com ela e ela perguntou, aonde que eu devo adorar? Uns dizem que é em tal lugar, Jerusalém, tal, seria hoje. Uns dizem que é presbiteriana, batista, pentecostal, assembleia. Jesus falou, não, os meus verdadeiros adoradores me adoram em espírito de verdade. As igrejas de hoje estão uma calamidade de ruim, péssima. Se tivesse uma igreja gostosa para escutar a palavra, sabe? Nem violão não precisa, nem banda não precisa. Jesus não inventou nada disso. É a modernidade. É isso que eu sou contra. Tem uma igreja aqui que gastou uma fortuna com som. A igreja de Bragança, que eu escutei um pastor, posso até citar o nome dele, porque eu acho que se ele ouvisse meu vídeo, ele vai se sentir feliz. E eu conheci esse menino na barriga da mãe dele ainda, o pastor Douglas, não sei o nome da igreja dele. Ele disse o seguinte, nada disso aqui resolve. Som, melhor luz, melhor prédio, se não houver mudança na sua vida. E se a palavra pregada aqui não trouxer mudança na sua vida. Gostei. Embora a igreja dele tenha som, é um clube, né? Então eu acho que, eu não sei se ele falou isso para agradar ou se ele falou isso com autenticidade. Se for autenticidade, eu nunca fui na igreja dele, não posso analisar, não vi a pregação dele, mas acredito que é autêntico. Pelo menos o pai que ele tem é uma pessoa maravilhosa. Meu amigo, inclusive, há muitos anos atrás. Mais de 40 anos que eu não vejo. Então a igreja tem que ser acolhedora. A igreja tem que ser amável. A igreja não pode praticar indiferenças. A igreja tem que acolher, mas também não só acolher. Não resolve. Melhor música não resolve. É a palavra. E esse culto de manhã hoje que eu assisti, que eu assisto todos os domingos, eu achei bonito o pastor pregando. Ele prega os versículos da Bíblia todinho que nós pregamos aqui. João 8,32, mas ele prega porque ele tem um intuito. E eu também não vi esse pastor, eu conheço faz tempo, viver o Evangelho. Minha mãe estava doente, hoje é Dia das Mães, e minha mãe reclamava dele. Falou, gozado. Quando eu estava boa, eu e seu pai podíamos andar, nós íamos à igreja dele, éramos dizimistas, sempre estava aqui em casa. Depois que eu fiquei doente, seu pai faleceu, a gente não deu mais dízimo, nunca mais ele veio na minha casa.
É imperdoável um pastor desse, meu filho. Minha mãe sempre dizia: você vai estar vivo para ver coisas acontecer no mundo, na cidade, das pessoas que deixaram de fazer o bem para mim. É a profecia da minha mãe. Eu falei: não quero nem ver, nem quero estar vivo para ver, mãe. Eu falei: não, mas você vai estar vivo, e quando você vê alguma coisa estranha, você vai perceber. Deixaram a minha mãe, não ligaram para minha mãe, não estiveram com ela como devia estar. Ela falou. Se ela tem razão disso, não sei, porque agora não tenho como saber, mas a minha ex-esposa também estava lá e ouvia muito isso. Você também vai ver. Enfim. E o pastor dessa igreja era um deles que não ia. Parece que um dia foi lá, meio que a pedido. É o seguinte: se você der o dízimo na igreja, está resolvido. Se você for uma pessoa ofertante, está resolvido. Se você for um empresário, está resolvido. Se você tiver um carrão, está resolvido. É o olho, sabe? Tem uma frase no sítio que diz que o olho do dono engorda o boi. Eu dizia que o olho do pastor engorda a manada. Então, se você for pobrezinho, simples, não tem valor. E eu quero dizer o seguinte: eu fazia parte do sistema e errei desta maneira também. E peço perdão a Deus. Agora que estou vivo, sei que posso ser perdoado. Saia do sistema. Quando a igreja fala de Laodiceia, lá em Apocalipse, está falando do sistema. E tem mais versículos que ele fala do sistema. Você pode até pregar na igreja e está pregando contra você e você não percebe. Sabe? A igreja não pode ser fria nem morna. Mas porque é fria ou morna, está no meio, eu vomitarei da minha boca. Essas são as igrejas. Não é a igreja católica que a gente pregava sobre isso. É a igreja do sistema religioso. Saia dela, povo meu, da Babilônia. É o sistema religioso, é uma Babilônia. Acho que eu preguei demais, né? Desculpe se eu pisei demais.